Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio? Afinal de contas, a derrota de ontem pro Criciúma, ela repercute bastante e continua repercutindo nos bastidores. A forma como o Grêmio foi derrotado pelo Criciúma ontem, ela gerou bastante críticas, não só dos torcedores, mas também de pares políticos do presidente Alberto Guerra e até mesmo dos jogadores. Nós vamos falar sobre tudo isso porque a reunião do Renato com a direção após o jogo, ela também foi quente. E eu vou te contar porque o Renato, ele acabou de certa forma entregando o seu cargo mais uma vez para a direção fazer o que achava melhor. E fizeram. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Vamos falar das últimas do Tricolor, gurizada. Olha só. Bom, o jogo de ontem foi aquela coisa que vocês acompanharam. Fato é, gurizada, que depois da partida, Renato ele vai pra coletiva e a forma como o Renato já tratou ali toda a situação com os jornalistas, ela não surpreende porque é o jeito do Renato. O Renato, quando ele tá acuado, quando ele é criticado, quando o Grêmio perde, ele acaba tirando o foco. É sempre assim. Porque ele é o bom, porque ele é não sei o que e tal, enfim, ele acaba sempre puxando o foco pra outra história e o futebol de verdade ele acaba não falando. Só que ontem ele deu até algum detalhe de que o Grêmio vai mexer, de que ele já tinha avisado os jogadores que o time com os dois meias não ia dar certo, ou o Monsalve ou o Cristaldo vão sair do time, com toda certeza, um dos dois vai sair. Não acredito que o Soteldo saia, muito menos o Bright White, agora o Monsalve e o Cristaldo ele já tinha falado que os dois juntos não daria certo, então eu acredito ainda que o Cristaldo é quem vai dançar, tá? Acho que o Cristaldo é o cara que o Renato vai tirar, vai mexer, mas a gente vai acompanhar isso nos próximos treinamentos. Fato é, eu quero focar com vocês na na reunião que aconteceu depois da partida entre o Renato, o presidente Alberto Guerra e alguns membros ali da direção, porque, por óbvio, o clima ferveu. O Renato ele estava bastante indignado com a situação, ele estava pilhado, podemos dizer assim, depois da coletiva. Ele cobrou posicionamento da direção do Grêmio, ele quer que a direção se posicione mais, que a direção vá para frente dos microfones, fale o que precisa ser dito com o torcedor. O Renato ele se sente um escudo. Isso que o Renato está colocando para a direção. E realmente, né? A gente critica muito o presidente Alberto Guerra por não falar. Eu critiquei muito o Brum aqui por não falar. Mas depois eu descobri que quem não permite que o Brum fale, e até pelo Brum ele falaria mais, é o próprio presidente Alberto Guerra. O Guerra entende que não precisa falar tanto, porque isso pode causar algum conflito entre uma palavra de um ou palavra de outro. Então, enfim, assim, é uma questão do próprio presidente e o Brum acaba tendo que cumprir, porque o presidente é quem manda em tudo ali, né? Então, assim, o Renato ele tá bastante indignado com essa posição da direção, acha que a direção tem que falar mais sim, tá? O Renato ele chegou a um ponto de dizer que ele coloca o cargo à disposição, que a direção faça o que tivesse que fazer, se tivesse que trocar de técnico que fizesse, se tivesse que conversar com os jogadores, enfim. Só que a palavra, o detalhe do presidente Alberto Guerra foi de garantir o Renato até o final da temporada, pelo menos, e dizer pro Renato, não, isso não tem a menor possibilidade. Tu é o nosso técnico e tu fica. Ou seja, a direção deu respaldo pro Renato e garantiu ao Renato que ele fica sim. Um detalhe importante, mesmo com derrota no final de semana pro Botafogo, o Renato não deverá ser demitido. O Renato está respaldado pela direção do Grêmio. Ah, Diogo, mas se o Grêmio perde pro Botafogo, perde pro Fortaleza, aí tem a data FIFA e tal, e depois tem o Grenal. Bom, aí é outra história. Aí pode ser que a coisa mude ali na frente, ou o próprio Renato chegue num ponto e diga, chega, não dá mais, eu não consigo tirar nada, o Grêmio desse jeito vai cair. Pode ser que tudo isso aconteça, mas hoje a direção bate o pé e diz pro Renato, tu é o nosso técnico, nós confiamos em ti e tu vai seguir. Eu tô falando isso aqui, trazendo o detalhe para vocês, eu não tô dando opinião, eu tô falando a informação, tá? O presidente Alberto Guerra continua confiando no trabalho do Renato e acha que ele é a melhor opção para seguir no Tricolor. Falando ainda sobre Renato, gurizada, a gente precisa trazer um ponto importante aqui, que isso mexe bastante com bastidores também,
Porque o Grêmio já não tem mais, o Renato, aliás, já não tem mais toda aquela unanimidade entre o grupo de jogadores, tá? Alguns jogadores ontem colocaram algumas insatisfações, algumas situações, o próprio Vijaçante falando que agora não tem mais desculpa, que os jogadores queriam muito voltar a jogar na arena. Já há alguns relatos, o Bruno Soares da Bandeirantes tem uma informação de que alguns jogadores já estão reclamando, já estão falando daqui, dali. Há cerca de 2 semanas atrás nós tivemos ali aquelas declarações, né, de que o Bright White e o Monsalve teriam reclamado dos treinamentos do Renato, enfim, depois vieram, desmentiram e ficou essa história assim mesmo. Há relatos de jogadores que não estão mais naquela barca, sabe? Não estão mais unanimamente confiando no trabalho do Renato para a sequência. A gente tem que acompanhar, tem que ver. Ontem, o primeiro tempo era de jogadores se arrastando. Além da bagunça, parecia que os caras se arrastavam. Né? Se arrastavam. E essa percepção, pelo menos, não foi só minha. Eu vi muita gente comentando isso também nas redes sociais. Eu falei isso aqui na live depois da partida que a gente fez o nosso pós-jogo. E a gurizada também, muita gente comentando a mesma situação. Vamos acompanhar a sequência, mas se seguir nessa pegada, aí sim, aí a gente vai ter certeza que o grupo largou o Renato. Vamos acompanhar, vamos ver. Gurizada, falando ainda sobre Renato e o Diego Costa foram julgados hoje pela manhã pelo pleno do STJD e o STJD manteve a punição aos dois, tá? O Renato tinha pego 4 jogos de suspensão, com efeito suspensivo cumpriu 2, voltou ontem e hoje no julgamento o Renato teve a pena mantida. Então o Renato tem mais 2 jogos ainda para cumprir, fica de fora das partidas contra o Botafogo no próximo final de semana e do jogo da próxima semana contra o Fortaleza. No caso do Diego Costa, ele pegou 2 jogos. Um jogo ele cumpriu na suspensão automática, porque ele levou o cartão vermelho, e tem mais uma partida para cumprir, então fica de fora da partida do final de semana contra o Botafogo. Então, o Renato tem mais 2 partidas para cumprir, fica de fora de Botafogo e Fortaleza, e o Diego Costa não enfrenta o Botafogo no final de semana. No caso do Renato, só deve voltar no Clássico Grenal depois do período de data FIFA, lá na metade do mês de outubro. No caso do Diego, já volta na semana que vem contra o Fortaleza, tá? Gente, vamos avançar um pouquinho para a gente precisar falar sobre situações de mercado. Aliás, situação de mercado. Porque hoje pela manhã o Rodrigo Oliveira, lá em GZH, trouxe uma informação importante de que o Grêmio já analisa o mercado em busca de lateral esquerdo. A gente já tinha comentado isso aqui no nosso canal. O Grêmio sempre faz aquele mapeamento de mercado, aquelas possibilidades, jogadores que estão terminando o seu contrato, jogadores que não estão sendo tão aproveitados, mas que aqui no Grêmio poderiam dar resultados. Enfim, a direção já está fazendo o seu mapeamento para a próxima temporada. Entre esses jogadores, segundo o Rodrigo Oliveira, Marlon, jogador do Cruzeiro, lateral esquerdo do Cruzeiro, que esteve no radar do Grêmio no início dessa temporada, volta a figurar como possibilidade. Diogo, por que se ele renovou o contrato por lá? O Marlon ele renovou com o Cruzeiro, ele tem contrato até o final de 2026. É importante que nós digamos isso aqui. Ele tem 27 anos. O grande detalhe dessa história toda é que o Marlon, ele quando esteve no Fluminense, por lá ele esteve por 2 anos antes de ir para o Cruzeiro, ele não foi aproveitado pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz agora novo técnico do Cruzeiro. O Diniz não gostava do estilo de jogo do Marlon. O Marlon tem aquele estilo mais lateral ofensivo. E o Diniz não gostava do estilo de jogo do Marlon. Então o Grêmio está de olho nessa história. Se o Marlon começar a perder espaço com o Fernando Diniz, o Grêmio pode, aqui tem uma história para mim. E pode tentar a contratação do jogador, seja por empréstimo ou seja a contratação efetiva. Fato é que o Grêmio tem sim o Marlon ainda no seu radar e analisa a situação e vê como é que vai acontecer o futuro de Marlon no Cruzeiro com a chegada de Fernando Diniz. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Um grande abraço, meus amigos, até a próxima. Tchau, tchau.